Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Podcast do Jovem, onde eu, Thomas Sampaio, mais conhecido como Jovem do Vinho, entrevisto personalidades aqui do mundo do vinho no Brasil. E essa temporada tá muito especial, porque eu selecionei a dedo 10 sommeliers e sommelières para estarem aqui do outro lado da mesa. E me dá um prazer enorme para o primeiro episódio da segunda temporada do Podcast do Jovem convidar ele, que está à frente de um dos restaurantes mais importantes do nosso país. Seja muito bem-vindo, Marcelo do Evai. Olá, tudo bem? Prazer. Prazer é meu. Então, aqui começando o podcast. Obrigado pelo convite, foi bem bacana. Antes de aceitar, eu pensei, falei assim, putz, como é que é? Eu nunca tinha participado, então pra mim é um super prazer estar aqui hoje, real, falar um pouquinho. Que bom, fico feliz. Como eu falei, né? Eu escolhi 10 pessoas que eu acho que estão ou individualmente ou através do lugar que elas trabalham, ou os dois, fazendo um trabalho diferenciado no Brasil e realmente, eu acho que levando nosso país como um todo à frente no que tange vinho, no que tange serviço de vinho, no que tange coisas como harmonização e realmente facilitando o contato do vinho com o público. Mas tudo isso começa de algum lugar e começa principalmente de pessoas. Então, queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história. Quem é o Marcelo? Da onde ele veio? Então, eu falando do mundo da gastronomia, eu começo, assim, meus pais, minha família sempre teve coisas relacionadas ou trabalhou com gastronomia. Mas não era uma coisa que eu olhava e falava assim, eu quero fazer isso aí. Não, isso aí nunca foi. Mas aí eu entrei, meu primeiro trabalho com gastronomia foi no Gero, Tá. no Rio de Janeiro. Opa! Então, foi, eu não lembro a data exata, mas eu tinha 18 anos. Foi assim que eu me alistei, saí, fui trabalhar em restaurante, né, nesse ponto. E caiu de cabeça no Diário com 18 anos. Deve ter sido um pouco intimidador isso, né? Foi porque quando eu comecei, eu não trabalhava no salão, né? Eu trabalhava no desembaraço, né? O cara que fazia patê e cortava pão. Não, era tipo isso. Então, e eu via os caras trabalhando com vinho e, tipo, achava muito irado. Porque os caras, assim, você olha pros caras e fala assim, pô, que maneiro, mano. Os caras tão, pô, bem alinhados no terno, tomando uns vinhos, tipo, muito maneiros na concepção dele. Porque pra mim, falar que os vinhos que o cara tomava velho ou vinhos mais encorpados, pra mim não fazia sentido. Porque, assim, se tem 15, 16 anos, você tá tomando as coisas, mano, que até Deus duvida, velho. Você não sabe o que tem ali dentro. Então, isso é um pouco de como eu entrei. E aí eu via muito o Bruno Tadeucci, que era sommelier na época do Gero. Ele tinha vindo de São Paulo pra trabalhar no Gero. E quando eu conheci ele, eu achei, putz, maluco, pô, irado, trabalhar com isso, pô, muito legal. Só que eu não comecei trabalhando com vinho no Gero. Virei cumim, eu saí de desembaraço, virei cumim. Pô, foi tipo... né? Aí já começou a trabalhar no salão, né? Já comecei a trabalhar no salão, entender como é que funcionava. Isso levou muito tempo. Porque no Gero a galera... Você via os garçons, tinha 5, 7, 10 anos. Desde que quando eu tinha inaugurado o Gero. Você fala, caralho, mesmo, os caras estão aqui há 10 anos. E trabalhava almoço e jantar, não tinha a moleza. Eu morava em Bom Sucesso e vinha pra Ipanema todo dia. Era puxado, velho. Nossa, pegar a condição de madrugada era, triste. E depois de um dia de serviço que é pancada, não, né? Porque fazia muita gente, tipo 1.500, 2.000 pessoas por semana, acho que batia isso. Era muita gente. Gente exigente, né? Gente exigente, Então, eu tive o prazer de ser meu cunhado, meu ex-cunhado na época, que me indicou pra trabalhar lá. E eu acabei trabalhando, fiquei um tempo lá. Legal. Um ano e pouco. Onde, putz, consegui ver. E é ruim quando você tá inserido num lugar desse, que você é muito jovem, você não tem uma percepção de vida, de gastronomia. Você acha que é um lugar escroto, difícil pra caralho. Que você trabalha aí, tipo, e não vê algumas coisas acontecendo. E aí, quando eu saí do Gero, eu fui fazer o curso na ABS do Rio. Aí fiz o básico, o avançado, e depois fiz o profissional 1. E aí, nisso, falei, pô, já comecei a aprender um pouquinho de vinho, porque antes eu só ficava lá. Bruno, deixa eu provar esse negócio aí, velho. Dá um pouco disso aqui. O cara me olhava assim,
o que você quer, velho, pelo amor de Deus. E assim, quando a gente fala de coisas, tá falando de um restaurante onde as pessoas levam muito vinhos de alta gama. Claro. Então, coisas que hoje eu provo, pô, eu provei há 10 anos atrás, 15 anos atrás, já tinha provado Lafite, Mouton, Chateau de Quem, Petrucci, essas coisas muito icônicas do mundo, do mundo, que eu vi os caras provando, e tipo, eu conseguia provar porque eu ficava pentelhando, não é porque eu sabia. Não, isso aqui, né, vou escrever nota, não sei nem qual era a uva que tinha ali dentro, então não tinha como saber. Então depois que eu fiz a ABS, isso me deu muita clareza. E aí nessa época, depois eu fui trabalhar na Aprazível para aprender a falar inglês. Sensacional. Então, Então, morava em Bom Sucesso. Ia pro curso no centro. Do centro eu subia pra Santa Teresa. E assim, falando inglês não é muito ruim, não que seja bom hoje em dia, né? Mas sobrevivi muito tempo com isso. E assim, tem gente que tem medo de falar o inglês. E aí eu juntei a parte dos vinhos com a parte do inglês e fui aprimorando ali. Você tava no Aprazível na época que o Brasil tinha uma adega inacreditável, com tudo do mundo inteiro, um monte de produtor. Antes, a adega, quando o Pedro, ela melhorou depois que o Pedro fez o diploma, aí assim, ele trouxe um outro conhecimento e tudo mais, mas o contato do vinho brasileiro de diferentes estilos, assim, de coisas muito... Hoje, ruins, ruim mesmo, não adianta falar diferente não, porque não eram tão boas, e coisas maravilhosas que ele trazia. Então você tinha uma gama que ele sempre foi focado em trazer as pessoas de fora. Então o Aprazível sempre comunicou comida brasileira com vinho brasileiro. Então, e um serviço, tipo, ok, não era um serviço maravilhoso. O lugar era gigante, então... Não, o lugar ainda é muito grande. Ele ficou o tamanho quando não tinha essa reforma da adega... Ele era muito pequeno, era uma salinha, assim, sei lá, deve ter uns... Isso aqui era um corredorzinho com ar-condicionado, velho. Eram umas gradezinhas e, tipo, já era outra coisa. E aí foi quando foi feita essa obra deles lá, não cheguei a ver a conclusão. Era o Paul ainda, faz tempo, hein? Pois eu conheço o Aprazível já... Eu peguei o Aprazível com uma adega impressionante, isso eu era, garoto, tava começando a ver vinho. Aí a pandemia veio, né, obviamente, aconteceu aquilo tudo. E hoje em dia eu vou pro Aprazível de vez em quando. Gosto muito do restaurante, é um lugar lindo de morrer. Mas aí eles converteram para vinho brasileiro totalmente e parece que eles agora saíram. Então fazendo um mix, eu não sei. Também não sei. Tá. Então, tô em São Paulo tem 4 anos, eu saí, então... Entendi. E aí, o dia que eu comecei a trabalhar com vinho mesmo, foi quando eu falei assim, vou fazer essa porra. Que foi eu tava na Aprazível e tinha saído da Aprazível. E aí um dos que era sommelier no Gera falou assim, Cecília Audaz está procurando sommelier pro Ouro. Eu falei, putz, beijo Cecília. Não, a Cecília foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de trabalhar com o mundo do vinho. Que legal. E ela é uma sommelier excepcional. Eu fui no Ouro mês passado. E ela fez o serviço de vinho a noite inteira e, assim, é uma pessoa que claramente tá absolutamente confortável. Sim. Confortável, eu quero dizer, assim, com confiança fazendo serviço. Ela tem uma postura corporal exatamente. Excepcional. Exatamente. E a Cecília, na época, tava fazendo o diploma também no Ouro quando eu cheguei. Ela tava fazendo o W7. Eu já tinha visto o W7 com o Paul na Aprazível, eu tava pesquisando. Quando eu fui trabalhar no Ouro com ela... O Ouro não tinha 50 Best, o Ouro não tinha estrela, não tinha nada. Nossa, tinha dias maravilhosos e tinha dia que tinha 5 pessoas. Entendi. Você fala, gente, mas não dá. Não... E tipo, eu acho que os restaurantes Michelin hoje no Brasil, ele sofre um pouco disso. Agora não, que deu um pumpzinho depois da premiação. Claro. E todo mundo tá cheio. Se não tá cheio, tá errado. Inclusive, falando de cheio, o nosso copo aqui tá vazio, né? Eu vou servir aqui um vinho às cegas, tá? Eu vou falar quem me deu o vinho, porque é da Wine Co. É uma importadora muito pequenininha, eu gosto muito de trabalhar. Tá. E o Gabriel Reil é muito meu brother. Tá. Então eu gosto dele muito de coração. Tá. Aí, a gente vai provar um vinho aqui. Ele me mandou a ficha técnica e... Obrigado. Eu caguei pra ele. Sempre desculpa, Gabriel, mas eu sei, eu li onde envelheceu, que você me falou. Deixa eu botar aqui desse lado. Inclusive, a gente tá aqui com a Taça Universal, por ser um vinho às cegas, que aliás,
O Marcelo me disse que ele também não provou o vinho. A gente decidiu servir na taça universal aqui da Tanino, né, que é uma taça que é para ser versátil. Inclusive, muito obrigado a Tanino Glass, patrocinadora oficial não só dos canais Jovem do Vinho, mas também do podcast do Jovem. Voltando para a taça e para o vinho. Pro vinho, então, e aí ele falou, é envelhecido em Rauli e tem uma passagem em concreto. Tá. Fermenta em Rauli e envelhece em concreto. Acho que é Tá isso bom. que ele tinha comentado. Então eu falei, queria levar uma coisa diferente, legal. Queria ter trazido, eu vou falar outro vinho que eu queria ter trago, mas não rolou, que era o vinho do Daniel Lopes, da Vinhas do Tempo. Sim, claro. Gosto muito do vinho, gosto muito do Dani, da Maria Emília, que é tipo uma foda pra caralho. Mas não rolou de trazer. Mas seria um vinho brasileiro que seria um Pinot Noir dele, que eu acho foda. Que não é todo sommelier que trabalha com ele. Quantidade que ele produz, que é pouca. E é um vinho que não é pra todo mundo. Bom, a gente tem que ser... Não é um Pinot Noir feito no Casablanca, pensado num clima ali, não. É outra coisa. É um vinho de mínima intervenção, com um maior cuidado, um maior zelo, uma vontade. Então é um vinho que eu gosto em particular muito. Entendi. Quando cabe em harmonização, coloco, mas não todos então, daqui a gente sabe que é da Wine Co. Da Wine Co. E a gente sabe que não é brasileiro. Que não é brasileiro. É isso. É. Tá bom. Mas eu já disse a dica da madeira, porque é uma madeira típica do... Não, eu imagino que o vinho seja chileno, mas... É chileno. Assim, eu poderia não ser, eu comprei e levei, né? Mas eu imagino que seja chileno, visto o que você falou, mas tudo bem. A gente quando a gente continua o papo, a gente vai provando, vai conversando. Eu vou tentar ver se eu consigo chegar pelo menos na uva, ou nas uvas, vamos ver. Mas enfim, e você falou, hoje quando a gente fala dos Michelin, muito por causa das últimas premiações, a gente tem mais restaurantes, acho que a gente nunca teve tantos restaurantes com tantas estrelas Michelin no Brasil, como a gente tem agora. Eu acho. E você falou que hoje em dia a grande maioria tá cheio. Fala mais disso, talvez trazendo pro teu contexto atual, né? Antes da premiação a gente fazia Quem é a gente? O Evai. Tá. O Evai fazia 30, 28 pessoas por dia. Hoje a gente atende 45, 50. Caramba. 42. É um valor extremamente, assim, parece muito pouco. Quando você olhar de 35 para 42... É um aumento muito grande, um aumento de 20%. Mas dentro do serviço do Evai, que a gente se propõe de cuidar, de ver, de sentir, de trazer isso pro cliente, isso é difícil pra... Não, eu não tenho a menor dúvida, porque é aquilo, né? O serviço de um restaurante como o Evai, tanto de comida quanto de vinho, quanto os dois juntos, que não são a mesma coisa, que é importante, requer uma atenção não só do sommelier, não só da cozinha, não só dos garçons, mas de todo mundo trabalhando em conjunto como uma orquestra toca uma música, né? Então, é engraçado você falar isso, porque eu tive essa conversa outro dia com o sommelier do Septime, em Paris, que é um grande amigo meu, e é um restaurante que eu tenho um carinho muito grande, uma admiração muito grande. E teve uma vez que eu ia jantar no Septime e eu atrasei 1 hora. Mais ou menos. E a sorte é que eu tenho uma relação muito, muito boa com o sommelier, e quando você liga pro Septime, ninguém atende. Tipo, é famoso isso. É impossível falar com o Septime. Então, assim, não dá pra avisar, estou atrasando, entendeu? E eu liguei pra ele tava fazendo serviço, então ele obviamente também não me atendeu. E eu cheguei lá 1 hora, eu obviamente pedi imensas desculpas, cara, me desculpa, meu voo atrasou, então assim, era virtualmente impossível eu chegar mais cedo. Fui direto do aeroporto. E ele falou assim, a gente na verdade no Septime a gente só tem a mesa que você reservar, é sua a noite inteira. Porque a gente quer garantir o serviço excepcional. Se você quiser pedir mais uma garrafa de vinho, a gente quer permitir isso. A gente quer que se você parar pra fumar 10 vezes, você para pra fumar 10 vezes e não vai atrasar os próximos serviços. Então a gente cobra o preço que a gente cobra e a sua mesa é sua. Então se você marcar às 7 da noite ou às 8h30, não faz a menor diferença, a tua mesa tá lá, ela é sua. Isso é irado. Mas assim, eles podem fazer isso. Mas não é todo mundo que pode fazer isso. Eu não tô falando, assim, no geral, falando de Brasil. Você ter uma mesa vazia num restaurante é péssimo. É muito ruim, porque você reservou, você quantificou o teu tempo, teus insumos para atender aquela pessoa. Então tá pensada para você cuidar dela a noite inteira. Então o Evai se preocupa muito com essa questão do detalhe. Dos horários a gente tenta ser muito fiel, assim, tenta cuidar. Às vezes atrasa, a gente atende, mas é porque a gente entende como é que funciona São Paulo, trânsito, aí você bota uma coisa. Se chover,
já sabe que vai encavalar a reserva, que vai não sei o que. Aí você já começa assim, já pensa numa estratégia como você vai cuidar da galera pra não dar errado. Entendi. Então, e a gente no EVAI não é tão quadrado nesse sentido do serviço. Entendi. Nós somos extremamente hospitaleiros. Tá. A ideia é você chegar lá, sentar e a gente cuidar de você como se você estivesse em casa. Só que num nível muito acima. Então, o chefe Luiz Felipe, a Jaque, a gerente, a gente tem essa preocupação, e o sommelier, que sou eu, de como que a gente vai se preparar para o serviço, de como vai ser o detalhe, se a mesa tá limpa, se não tá limpa, pô, o lustre tem uma mancha. Então a gente não olha para montar uma mesa, a gente olha para o que faltou da mesa, o que tá errado na mesa. Entendi. Então a gente tá procurando o errado. Não, se tá certo, acabou. Tem que estar aqui na direita, tem que estar aqui na esquerda, tá, beleza. Mas não tem uma mancha aqui? O prato não tá com uma lasquinha? A cadeira tá no lugar certo? Então, o vasinho que tem na mesa tá sujo? É isso que a gente olha. Entendi. Então, você fez uma reserva e tem uma comemoração de casamento. Se o seu Instagram é aberto, a gente consegue fazer uma outra surpresa. Se não é aberto, é uma flor, é uma foto, ou é uma cesta. Então, é muito difícil fazer isso todo dia. Pô, com certeza. Então, ainda mais porque não é só pra uma pessoa, né? Como você falou. Aí é que entra o fato de 40 serem muitas pessoas, né? Pra você conseguir atender nesse grau de exigência e de taça. Assim, eu trabalho com a Tanino, a taça da Tanino, que são maravilhosas. E as pessoas olham e falam, nossa, que taça muito legal. Taça linda, leve, da linha Gran Cru. Só pira. E qual é o meu cuidado com a taça da Tanino? Não é só dela ser leve, que ela compete com outras marcas, né? Que todo mundo fala, mas isso aqui não é Exalto. Isso aqui não é Sidônios, isso aqui não é... Não, mas não... A preocupação não é se ela é da marca X. A preocupação faz sentido, ela tá na mesa, está com o vinho certo, na taça. Se quando eu coloco contra a luz, na luz amarela, nossa, se a taça não estiver bem limpa, dá pra ver tudo. Tudo. Uma digital, um pelinho do pano que ficou. Então, o nosso cuidado é esse. É tentar assim, cara, vamos refazer. Tipo, várias vezes as pessoas querem me bater porque eu mando voltar a taça pra ter que lavar de novo e secar de novo. Porque não ficou boa. E aí tem que voltar. Aí você... Porque a gente fala, cara, é um valor alto. Então a gente quer dar o melhor. Total. Na harmonização, são 3. Sintonia, Plena e Magna. A Magna, a gente só traz vinho do velho mundo. Eu comentei com você um pouquinho mais cedo. A gente usa Chateau de Quem. Eu tenho Sassane Montrachet, Premier Cru. Tenho o Gran Cru do Corton Charlemagne. Tenho o Brunello. Tenho o Beaujolais do Thibaut, que eu acho sensacional. Né, que eu não gostava há 2 anos atrás. O Moulin dele? É. Então, o Champ de Coeur, sabe? E várias vezes, dentro da Magna, a gente traz outras coisas. Da Alemanha, da Alsácia. A gente tem uns vinhos mais icônicos que a gente coloca. E tem outros que não são tão conhecidos. Por mais que você esteja falando de Europa, você vai pra Alemanha e bota um vinho do Fausto. O cara vai assim, pô, mas não tomo Riesling, nunca tomei Riesling. Cara, isso aqui é muito legal, isso aqui tá no estilo Cabernet, ele é mais leve, ele é mais seco, ele é mais cítrico. Eu pensei nesse vinho porque ele tem um pouquinho de açúcar residual, que vai combinar muito com o prato que tem um doçorzinho. Então, o Chateau de Quem hoje é uma das harmonizações mais loucas que eu tenho no menu. Não é porque o vinho é icônico, é porque é um prato salgado com vinho doce. Que é um peixe com cupuaçu e jambu. Entendi. Aí todo mundo fala assim, pô, mas eu colocaria tal coisa, não sei o quê. Eu falei, mas seria... Como eu montei a harmonização, foi difícil pra chuchu esse ano. E eu falei, eu botei um Chablis Premier Cru amadeirado. Ou um brasileiro amadeirado que eu uso na outra harmonização Sintonia. Que a gente passeia por vinhos brasileiros e outras bebidas. E aí eu fui atrás de vinhos que fizessem muito sentido, que fosse diferente. Ah, botar um vinho laranja da Eslovênia. Provei e botei. Aí eu falei assim, cara, ficou legal, mas faltou açúcar. E isso... Aí eu falei assim, pô, já sei, vou tentar um vinho doce. E aí eu coloquei o Era dos Ventos, o Peverella licoroso, o doce, e achei animal. Eu falei assim, cara, isso é muito legal. Isso é uma puta sacada. E aí eu fui, o chefe tava passando atrás de mim. Eu tinha pedido o prato pra provar se ia rolar. E aí eu dei pro chefe 2 vinhos de sobremesa. Um era um Tokai e o outro era dos Ventos. E aí, assim, chefe, você tá com tempo? Quer provar um negócio comigo? Ele falou, vamos lá.
Aí provou. Ele falou, cara, isso é muito foda. Isso é muito surreal. Porque era uma coisa que você fala assim, putz, vinho doce com prato salgado, isso, pô, não vai dar certo. E acontece muitas vezes a pessoa vê isso, aquilo dali e falar, cara, assim, vamos ver o que você vai aprontar, porque... Claro. Você sai de um Sassano Montrachet, vai de um Corton, e aí do nada eu quebro saindo de vinhos brancos excepcionais, entro num branco doce, Sauternes, aí o cara fala, o cara vai fazer comigo agora, velho. Mas isso não é no final? Eu falei, dessa vez não vai ser. Vai ser no meio. E as pessoas falam assim, cara, como isso é louco. Deixa eu te contar um negócio, porque isso é uma coisa que eu falo bastante, assim. Eu tenho uma admiração profunda pro sommelier. Eu, obviamente, faço serviço em evento, né, dou aula, enfim, faço muito serviço na casa de cliente ou em escritório para clientes, então eu acabo trabalhando de sommelier, mas eu não sou sommelier. Tá? Eu deixo isso bem claro, eu nunca trabalhei em restaurante, nunca tive um bar de vinho, então eu não posso me chamar de sommelier, é como eu vejo. E eu tenho uma admiração profunda por sommelier de restaurante que tem menu harmonizado. Porque eu sei a dificuldade que é, principalmente se é um menu dinâmico que você vai, ao longo do tempo, alterando as harmonizações, né? E o restaurante vai alterando os pratos. Então você tem que se reinventar sempre, né? Sempre que tem um novo menu. E no Brasil, eu acho que essa não é uma cultura tão presente. Né? Você não tem tantos estabelecimentos que estão realmente focados em fazer uma harmonização do começo ao fim de um menu harmonizado. Tá? E... eu acho que isso não funciona sem a proximidade do sommelier com a cozinha, com o chefe, né? Sempre provando ali. Eu sempre falo, né? A primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer evento é falar com o chefe para provar todo o molho que ele vai servir, para eu poder servir os vinhos. É a primeira coisa. Eu chego e vou lá, chefe, deixa eu provar os molhos, sempre. Mas é muito legal ouvir isso de você, que você tá ali com o chefe falando assim, chefe, quero que você prove isso aqui, para ver o que você acha. E essa sintonia entre o serviço de vinho com a cozinha é realmente, eu acho, o que eleva o patamar da experiência do cliente. Você concorda? Concordo. E até coisas que às vezes eu acho que vai ser muito legal e o chefe fala assim, não, isso não dá pra encaixar, não. E aí é por conta de onde aquele vinho como marca tá posicionado também. Eu não gosto de trazer, pra mim, a harmonização, vinhos que todo mundo tá usando, ou que todo mundo compra numa gôndola ou numa loja específica, muito fácil. Porque isso tira o prazer da pesquisa, traz o desafio pra mim, senão o cara vai falar assim, vou botar aquele vinho ali, que todo lugar eu acho, então é fácil. Não, é o pior caminho. Então você não quer só botar vinhos que vão agradar o seu cliente, você quer também que ele saia de lá com um repertório maior do que ele entrou. Total. Entendi. Total. Porque... como eu comentei, o Thibaut Bellet, o shampoo de cor dele, há 2 anos atrás, eu achava uma bosta. Sou muito honesto. Eu não gostava, porque assim, eu não sou o cara do vinho natural. Tá. Eu gosto do vinho que ele tem mínima intervenção, ele é muito bem feito. Aí os caras falam, traz um negócio cheio de brete, acidez volátil no talo, tudo desequilibrado, fala, não, o vinho é isso aí. Eu falei, não, o vinho não é isso aí. Uhum. Então Maria Emília sofreu muito comigo que... eu falei, pô, Maria Emília, não quer tomar vinho natural não, mano. Esses vinhos tudo ruim pra porra, velho. Tudo gosto de cavalo, de bosta. Que é o vinho natural sujo demais. Que é o que começou há 10 anos atrás, que as pessoas não tinham tanta técnica de conhecimento, vamos pensar assim. Porque não é só pegar a uva, fermentar com cacho, sem cacho e fazer... e deixar lá Deus dará. É limpar, fazer essa sanitização, é colocar o sulfito quando tem que colocar, como tem que colocar, não é você atochar e perder fruta e esquecer. Então isso é muito importante. Hoje, o Thibaut, que era um vinho que há 2 anos atrás eu não achava nada de... e é a mesma safra. Você vê como o vinho melhora com o tempo. Eu abro o vinho, putz, eu acho ele que eu entro dentro de um lugar que vende fruta, pego uma ameixa, eu pego uma amora assim, e mastigo. Então você mora ali no Leblon, se eu não me engano. Uhum. Você sobe a Dias Ferreira, você tem aquele supermercado do lado esquerdo ali na esquina. Você vai lá embaixo, você pode pegar uma fruta e comer. É tipo isso. Uhum. Então, é muito legal isso. Você provar e falar. E aí você pensa na composição do prato.
Porque eu sempre chefe falo assim, vai ter isso, isso e aquilo. É cordeiro com endívia, vamos pensar assim. Uhum. Como é que é o cordeiro, chefe? Ele é cozido, ele é marinado, o que tem no prato? É isso. Claro. A endívia, como é que ela tá? É grelhada? Ela foi marinada? Fez um pickle? Fez alguma coisa? Porque isso difere muito. Total. Total. Como no Beaujolais, eu queria colocar um barolão na época. Porque quando ele era um leitãozinho, Tá. com feijoada e purê de couve. E aí eu falei assim, leitãozinho, eu vou pensar numa pururuca, talvez uma coisa defumada. Cheguei lá, não tinha nada a ver. É feito no sous vide, levinho, muito delicado. Nossa, o negócio desmancha na boca, velho. Tem um salzinho de leve. O barulho ia atropelar o prato, né? Não, ficava muito ruim. E aí tem uma feijoada. A feijoada é viva, é uma feijoada de feijão verde. Basicamente uma vinagretezinha. Então ela tem notas amargas, ela tem notas vegetais. E o Beaujolais do Thibaut, ele é fermentado 40% com cacho. Traz muita fruta. Traz o tanino do engaço. E traz uma oxigenaçãozinha da madeira. Eu falei, cara, isso aqui tem fruta que não vai se perder dentro do prato. Tem tanino e tem uma acidez lá em cima. Eu falei, cara, vou botar esse vinho. Putz, muitas das vezes o cara passou por uma bateria quando chega no Beaujolais. Esse foi o melhor vinho da noite. O que é, você sabe que é um pouco incomum. Total, porque o cara fala, Beaujolais já lembro de novembro. Ih, Beaujolais não vou. Putz, o cara botar um Beaujolais leve, fraco. Eu falei, cara, você vai provar um negócio muito diferente aqui. Não é um Beaujolais que você tá acostumado. É de um cara que é, muito foda no que ele faz. Então é um outro estilo de vinho. Que aí a gente fechar um último prato salgado, que é o último prato, com um Beaujolais, que em teoria é mais leve, e comparado com os outros ele é mais leve, a gente sobe nos tintos, nos brancos a gente vai até lá em cima, e depois a gente desce nos tintos, mas não nível de qualidade, mas nível de intensidade. Claro. No fim, ninguém tá tão cansado com a boca. Perfeito. Aquela que você vai fazer uma bateria de vinho, você começa... Chega um momento que sua boca já não aguenta mais e fala, cara, preciso parar aqui. Total. Então, a harmonização é um negócio muito difícil. Porque eu acho que isso a gente vai entrar num tema que a gente até falou mais cedo, que é a ideia de o vinho da carta e o vinho da harmonização. Tá? Porque assim, essa ideia, por exemplo, do Beaujolais que a gente acabou de falar, é uma ideia batida, né? Que a galera pensa em Beaujolais Nouveau, apesar de ser outra coisa, mas eu acho que o Beaujolais talvez fez um trabalho não tão bom de separar o que é uma coisa e o que é outra, mas ok, tudo bem. Mas assim, talvez não seja um vinho que as pessoas fossem pedir da carta, ou talvez olhar com um tipo de preconceito, mas nesse caso não é que você está pedindo uma garrafa do Beaujolais, é que esse Beaujolais ele foi escolhido por você para harmonizar com esse prato, e eles juntos, ao longo da experiência, eles transmitem sensações que você só bebendo uma taça dele não teria. Não teria. Então eu acho que existe todo um ecossistema ao redor da experiência da refeição, do que você provou antes, o que você vai provar depois e o que você está comendo, que realmente transforma um vinho que talvez não fosse emocionar as pessoas numa harmonização emocionante. Sim. E isso é uma coisa que o chefe lá, o Luiz, ele tem muito. Ele falou assim, cara, não, vamos provar. A gente não pode. A gente não quer que nosso cliente chegue aqui e saia com a sensação de que foi enganado. Jamais. Isso, cara, a gente luta isso todo dia. E a gente presta muita atenção no que a gente serve na taça. Seja do vinho que, se ele tá bom, se tá oxidado, se tá numa temperatura correta. Mas enganado você diz do cliente pagar um preço, sair de lá e achar que não valeu a pena. Entendi. Porque isso acontece muito. Entendi. Não, no Evai. Eu não posso... Não, porque o cara manda e-mail, pode mandar e-mail, pode postar no Google, pode postar no TripAdvisor e falar pra você, velho, não valeu a pena. E aí falando sobre o cara achar que tomar vinhos de algumas vinícolas que ele tem uma idolatração muito grande e falar assim, nossa, esse vinho aqui é isso e não é, eu posso botar um vinho muito caro que não combina nada com o prato. Como acontece muito, cara, assim, bota um branco aí que vai funcionar com tudo e bota um tinto que vai funcionar com tudo. Não é assim. É muito mais profundo, porque existem nuances dentro do prato do chefe que você tem que seguir. Você pode querer fazer o que você quiser. Tem um prato que é um raviolo lá hoje, que a ideia era ter colocado um Brunello de 1.200 garrafas, de um produtor muito pequeno. Só que o bicho era porrada.
atropelava o prato. Entendi. Aí eu falei assim, mas eu quero usar Brunello. Tá, então vamos pesquisar algum Brunello que não seja extremamente encorpado, que não tenha tanta extração, que seja frutado, que tenha isso, tenha aquilo. E aí não uma fruta negra, uma fruta mais vermelha. Então o Brunello possível é basicamente dessa cor aqui, desse vinho. Então, a pessoa olha e fala assim... E aí você bota a garrafa de Brunello e fala assim... que diferente. Não é o Brunello que eu tava esperando. Essas palavras são clássicas, né? Você serve uma coisa diferente, a pessoa fala... Nossa, é diferente, né? Aí você já fica... Aí você fica assim, será que você gostou? Ou será que você tá sendo educado? É bem curioso isso. Eu escuto isso muito, né? Obviamente, assim como você, eu gosto de experimentar coisa nova e de quando eu tô com um cliente que se propõe falando, quer ter uma experiência diferente? Se o cara fala, não, quero ter o tradicional, beleza. Agora, se você tá disposto, eu sempre tento oferecer uma experiência diferente. Aí vocês vão vir, cara, nossa, que diferente. Aí eu fico esperando assim, será que é um diferente bom ou um diferente ruim? Porque é isso, no final você quer, tipo... As pessoas perguntam, como é que você faz a sua harmonização, Marcelo? Primeiro o chefe me dá os parâmetros e eu vou atrás das minhas referências que eu vou bebendo todo dia. Todo dia tem coisa pra provar dentro do Evai, ou alguma importadora, ou algo do gênero. Eu cheguei no Thibaut Belé através do Edu, da Cela. Eu falei, pô, Edu, ó, eu queria um vinho mais ou menos assim, 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 de Beaujolais que você tem. Eu queria ter os Beaujolais de vocês na carta. Então, eu queria mais ou menos esse estilo aqui. Pô, rola de eu provar, de você mandar uma garrafa. Ele falou, não, agora, vou mandar. Amanhã tá aí. Então, isso é muito bom. Porque nem sempre a tua ideia vai funcionar. Não, total. E, aliás, eu queria mandar um forte abraço pro Edu, que é querido. Você sabe quanto eu gosto de você. E o Edu, pra quem não sabe, é uma das pessoas que mais entende vinho no Brasil, sem dúvida. Ele é foda. Eu acho o Edu extraordinário, assim. Aprendi muito e aprendo muito com o Edu. Muito. Ele é foda. Inclusive, já teve mais uma situação em que eu ia fazer um serviço e pensei numa harmonização que era bem fora da caixa. E que é difícil. Peguei o telefone e liguei pro Edu. Falei, cara, tô pensando nisso aqui. Você entende a lógica? Faz sentido? Porque ele é um cara que eu realmente tenho como referência. Ele é muito... Eu fui na Cellar outro dia pra provar os vinhos pro próximo menu e de carta. E eu sentei com ele, tinha uma galera da Cellar lá sentada. Eu falei assim... Tipo, e aí todo mundo tá fazendo W7. Tem gente se preparando pro diploma. E a galera que olha e fala assim, mano, esses malucos são muito foda, velho. Os caras são muito... Aí eu trocando uma ideia com o Edu e ele falando assim... E uma coisa que eu admiro muito de algumas pessoas é... Começa a falar dos produtores assim e fala assim... Mano, eu não consigo fazer essa porra ainda. Porque eu não lembro do nome dos produtores de todo mundo. É muito difícil. Mas assim, eu tento... Coisa que eu aprendi na W7 é... Cara, se você tá falando de Sassane Montrachet, ele vai ter essas características de Montrachet. Não tem como você fugir muito. Às vezes vai ter mais madeira, vai ter um negócio ali... Tá mais oxidadinho se for um vinho muito velho. Tem uma... Tipo, você vai pra Courton, é uma outra coisa, é mais encorpadão. Então... E eu tento me manter dentro dessa linha porque isso me tira do sommelier de produtor. Tá. E o cara, o cara é assim, eu amo, idolatro o Thibaut, só vou ter vindo do Thibaut, não pode faltar. Fala um pouco mais disso. Qual que é a sua questão com sommelier de produtor? Expõe um pouco mais sobre essa ideia, se você puder. Putz, então, o cara, sempre que ele gosta muito de um produtor, tem um vídeo, eu vou falar do vídeo aqui, que é muito legal. O cara se apaixonou pelo produtor. Falou assim, nossa, esse produtor aqui é isso, é aquilo, né? E eu gosto muito dele porque ele tem essa assinatura e aquilo. Tudo bem, você pode muito gostar desse produto, mas você não vai ter que usar em toda a harmonização. Porque às vezes o cara fica ali, ó. Porra, você rota o cara inteiro e não abre pra outras coisas. Pra ele mas que é seguro também, né? O conhecido é mais seguro do que o desconhecido, né? Pô, mas você tá fazendo um trabalho de sommelier que você não acredita no que você faz, porra. É foda. Porque você só faz o mesmo, a mesma coisa. Ali, ó. Você não sai. Você não vai... Você não mete um Chateau de Quem com um prato salgado lá e falar que essa porra vai dar certo. Justo. Não, e você também você não se desenvolve como profissional, porque muito do desenvolvimento, eu acho, é duas coisas. Primeiro, testar muito e também errar.
Às vezes, assim, no mundo perfeito, quando você trabalha num restaurante, você pode ir ali na cozinha todo dia, provar com o chefe e testando os vinhos, né? Mas existem várias situações em que, assim, tem que fazer uma harmonização agora. O cara, assim, em menu à la carte, por exemplo, o cliente pediu tal coisa. Você olha a carta, o cara fala, cara, eu quero gastar tanto, eu quero um vinho mais ou menos assim assado. Normalmente o cliente não sabe o que ele quer, você sabe disso. Aí ele pede o prato, a mulher pede um prato completamente diferente, ou a mulher pede um prato, ele pede um prato completamente diferente. E aí você vai nada conversa, mas eles querem um vinho que vai servir pros dois, e você fala assim... Vamos de taça, velho. É difícil. E aí eu ia te perguntar isso, assim, seria muito mais cômodo para vocês... aliás, a pergunta não é essa, a pergunta é... Vocês poderiam servir vinhos famosos que todo mundo que senta no Evai conhece. E Sim. Que eu vou além e vou dizer que impressionaria a maior parte do público. Não impressionado, tipo, que coisa louca, mas impressionado, tipo, estou bebendo tal vinho. Tá? Vocês não fazem isso. E aí eu vou fazer uma pergunta difícil, uma provocação, na verdade. Você acha que a sua vida seria muito mais fácil? Ou você acha... Como é que você vê essa coisa do benefício de servir rótulos que as pessoas conhecem e admiram, por bem ou por mal, versus tentar expandir o horizonte do cliente e servir coisas boas? Esse é o que eu faço nas 3 harmonizações. Tá. Assim, eu não vou deixar de servir um Brunello na minha harmonização, porque o Evai ele fala de Itália e Brasil. Então eu não posso deixar de ter vinho brasileiro nem vinho italiano. Justo. É o conceito. Tá. Só que assim, se eu for servir vinho brasileiro famoso, o primeiro vinho que vem na minha cabeça é Lote 43. Total. Gosto de Lote 43? Não muito. É ruim? Não sei. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Mas aí eu poderia pegar um vinho da Vanessa Medin, que é uma outra produtora que tá lá embaixo, ou do Daniel Lopes, que tá lá embaixo, e trazer aqui. Equalizar o negócio. Assim, você vai tomar Lote 43 que você ama. Tá tudo bem. Pra mim também tá tudo bem. Não é barato, não produz muito, mas é puta famoso. Pra bom, pra ruim, deixamos isso de lado. Se tem gente que ama, tem gente que odeia, eu não tenho muito o que falar. Mas aí eu pego o vinho do Dani, que tá lá em Monte Belo do Sul. Acho que é isso, a cidade. Dani, desculpa, tá? Você é o nome dessa cidade, por favor. E aí eu trago ele para um outro lado, não de a fim de comparar. Uhum. Que não é um comparamento. Não é pra você, isso aqui é melhor do que... Não é sobre isso. Uhum. É sobre o vinho harmonizar com o prato. Certo. E fazer parte da experiência. Fazer parte da experiência. O cara tá indo para uma descoberta, mas ele também tem a segurança. O cara precisa se sentir seguro em se aventurar. Pra pagar aquele valor, claro, pra harmonizar. Porque ele já tá saindo da zona de conforto dele de tomar não sei quantos vinhos. Que normalmente ele pega uma garrafa e vai ser feliz com aquela garrafa a noite inteira. Uhum. Que não combina com porra nenhuma. Então, e aí tem a harmonização que te traz pra esse mundo. Então eu não vejo muita segurança. Eu vou mais vamos pra cima. Entendi. Se é pra gente fazer uma harmonização, que é pra te tirar um pouco do óbvio. Mas também não te deixar inseguro a ponto de você não ver nenhum rótulo ou uma região que você não conheça. Que é o caso de Brunello de Montalcino. Entendi. A Brunello de Montalcino, quando harmoniza, o pessoal me olha e fala assim, o Brunelinho, amo o Brunello, já tive lá, isso aqui. Putz, a pessoa se abre toda. Uhum. E aí tem gente que fala assim, não é a harmonização mais irreverente que teve aqui. Uhum. Mas ela foi uma boa harmonização. Entendi. E ela tá aí pra isso. Esse é o propósito dela. Se eu olhar pra ele e falar assim, eu gosto disso. Isso é bom. Quem toma Brunello já fala, cara, isso é bom. Não tem como. Brunello são 5 anos pra sair. E aí você tem vinhedos melhores, outros vinhedos nem tão bons, mas é um Brunello. Uhum. Você não tá deixando de tomar um Brunello. E aí você vai pro produtor que você acha melhor. Claro. Individualmente. Mas então o que você tá falando na verdade é que você combina vou chamar de esse empurrãozinho pra tirar a pessoa de dentro da bolha, com também um pouco de um conforto de trazer regiões que são um pouco mais conhecidas. Sim, a mesma coisa. Se eu colocar Chablis Grand Cru, tá, R$1.000 a garrafa, não vai ser só isso. E um Montrachet, R$950. Diferença pouca. Qual você acha que vai vender mais? Peraí, Montrachet não, tipo um Chassagne, um Poulineiro. Não, um Chassagne Montrachet... Tá. Podia ser um Montrachet também, não precisava... É que R$950 me fala onde, mas... Não. Tá. Qual que você acha que vai vender mais?
Olhando pelo mercado. Pelo mercado eu acho que o Chablis vai vender mais. Ponto. Isso. Eu tento não ter Chablis nem Sancerre. Entendi. Eu quero que você prove outra coisa, velho. Você não vai sair, porque você precisa sair do Chablis e do Sancerre e se aventurar no Macon, ir pro Vale do Loire, uma outra coisa. Entendi. Um Puy Fumé, um Puy Fussé. Sai do óbvio. Entendi. Você não tá saindo do Chardonnay ou do Sauvignon Blanc. Porque tem gente que gosta de tomar Chardonnay. Só que aí tem gente, como você fez o vídeo um tempo atrás, do Chablis. O Chablis não é uva, é a região. Mas ninguém sabe disso. Então, na verdade, esse foi um dos vídeos que mais viralizou. O que é muito legal, porque eu sempre tento fazer conteúdos que são educativos. Porém, a triste realidade do mundo, das redes sociais, é que o que tende a viralizar não é educativo. A galera quer zoar. Entretenimento. É isso. Não educação. Em geral, na rede social, tá? Uhum. E eu fiz um vídeo extremamente denso, em 1 minuto e meio, de Chablis, que é muito louco. Mas é um vídeo pra quem é bebedor de vinho. E o vídeo viralizou loucamente, assim. Tem sei lá, tipo, mais de 500 mil views. Que é bizarro. Mas eu fiquei super contente que isso aconteceu, porque ele é um vídeo de educação. E é muito engraçado, porque é uma coisa que eu escuto o tempo inteiro. Primeiro, que as pessoas falam o nome errado, então eu já começo o vídeo falando é Chablis. Não é Chablis, não é Chablis, é Chablis. E a segunda coisa, a galera fala, então, eu não gosto de Chardonnay, mas eu adoro Chablis. Aí eu fico assim... Tá, aí assim, pô, eu adoro Chablis, não gosto de Chardonnay. Aí será que o Chardonnay que ele se refere é aquele Chardonnay sul-americano ou americano? Super barricado, super pesado. Aí você fala, pô, talvez o cara goste de uma coisa mais fresca, mais mineral, mais vertical. Pô, beleza, então a gente não vai... Pô, Chablis, você não quer gastar o preço de um Chablis? Aí eu vou te levar pra uma outra região que talvez tenha um vinho mineral, fresco, leve, que não necessariamente tem que ser um Chardonnay. Então, tirar o cara do óbvio de trazer um cabinet de Riesling pro cara. Uhum. O cara pode amar como ele pode odiar. Total. Mas aí faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Mas quando você fala com muita propriedade, com vontade de falar pro cara, se você não gostar, você me devolve isso aí. Toma, não tem problema. Mas o que eu tô te vendendo é isso, ó. Tô te vendendo um vinho que é mineral, tem um toquezinho de açúcar residual. Ele é assim, mas ele é muito bom. E custa metade do preço. Vamos nele aqui? O cara, vai, vamos. Não tem como o cara não comprar. Você tá falando com muita convicção e você não tá inventando. Não, é verdade. É o que tá ali dentro. É verdade, claro. Eu tô te contando o que tem aqui dentro. Agora, se eu pego um vinho, o cara me pega um vinho que não tem nada a ver e conta outra história, tipo, nem a história, nem o vinho, nem nada tá ali no contexto, cara... Não, deixa de ter sentido, né? Perdi R$800. E aí o cara se sente enganado, que é o papo que você falou. Puto, ele não fica, né? Ele fica, caralho. E aí, por que eu não fui no meu Chablis? Total. Ponto. Então, eu acho que é isso, um pouco. Sabe? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. E aí a gente vai entrar um pouco no seu dia a dia do EVAI, que me interessa, porque eu acho que grande parte, eu acho que da beleza, da troca entre profissionais, mas também dentro do mundo do vinho é história. E vocês no EVAI, vocês recebem, obviamente, pessoas com poder aquisitivo alto. Sim. Com certeza. E dentro desse mundo, eu acho que acontece bastante das pessoas acharem que elas entendem de vinho, ou... você tá sorrindo, você sabe onde eu quero chegar aqui. ou em vez de chegar lá para ter uma experiência ou para ser cuidado que você falou, né? Que a gente quer cuidar de você, do termo hospitalidade, né? Que é a etimologia da palavra. Hospitalidade vem, na verdade, da ideia de hospital. Você vai para o hospital para ser cuidado, né? Obviamente. Então, eu passo um pouco por isso também, das pessoas, por elas estarem lá, por elas terem um poder aquisitivo alto, acharem que, tipo, sabem tudo. Essa que é a verdade. E, em contrapartida, um monte de gente que chega lá falando assim, cara, tô nas suas mãos. Tipo assim, vai lá, me surpreenda, etc. Você tem exemplos ou histórias ou alguma situação de que você conseguiu ou converter um cliente ou não dentro do EVAI? Aconteceram algumas vezes. Graças a Deus, as pessoas que vão no EVAI, elas vão mais abertas a se descobrir, de fazer coisas diferentes. Então, o EVAI é um lugar de celebração. Legal. Qualquer restaurante Michelin, a pessoa não vai lá só pra simplesmente comer. Terça-feira no almoço. Vou lá comer uma batata. Não existe, não é isso. Você vai no EVAI porque você quer
ver o que o chefe tá fazendo, olhar um serviço, ser bem cuidado, comemorar aquele negócio que você fechou, comemorar um casamento. Cara, é sempre pensado assim. Eu não vejo que as pessoas vão lá só pra comer no Evai. Não é isso. E, Entendi. tipo, já aconteceu semana passada. Um cara trouxe um Pincha, 2018, e olhou pra mim, tipo, falou assim, cara, eu vou começar com esse vinho aqui, mas olhando pro menu aqui, eu não sei se vai caber, se vai funcionar muito bem. Vai funcionar, Marcelo? Eu falei assim, não. Não vai. Não vai. Não, eu falei assim, tá bom. Mas, aí ele falou, o que você acha melhor? Eu fazer uma harmonização ou pegar uma garrafa de vinho? Harmonização. Que ela foi pensada justamente pra você. Ela não é pensada pra mim como sommelier. A harmonização, ela nunca... Assim, enquanto eu for vivo e estiver no Evai, é isso. Eu nunca vou fazer algo pra mim. É pro outro. É porque a gente tá cuidando do outro. Claro, não tá cuidando da gente. Você faz isso na sua casa, né? Vai, você faz pro outro, é óbvio. Entendeu? E até quando você recebe gente em casa, você nunca faz pra você. Você quer que as pessoas sejam muito bem acolhidas. Não, claro, quando você tá recebendo, claro. Pra gente é aquele negócio assim, pô, se você tem uma taça bonita, você vai dar a taça bonita pra pessoa e pra você também. Você não tem esse negócio de eu vou tomar no copinho de requeijão e você fica com a taça. Não. Claro. Você vai cuidar o máximo possível. E aí, no fim, a pessoa falou assim, cara, eu tive uma experiência aqui hoje, que fazia muito tempo que eu não tinha sido tocado. Tinha acontecido comigo lá fora, porque a gente viaja muito e vai muito em Michelin quando a gente viaja. E aqui foi um dos lugares que tocou muita gente. Então, isso é uma reversão maravilhosa. O cara deixou de tomar o vinho dele, que era extremamente encorpado, potente, que é pra atropelar o menu do chefe, e se deixou levar pela harmonização, pelo nosso cuidado, pelo nosso carisma, pelo nosso cuidado. Então, a gente tenta ser o mais educado, gentil, sorridente. E aí tem que ficar assim também, né? Você tem que estar tudo ali naquela sua mesa, mas também o serviço tá rolando ali. Claro. Você tem que estar... Às vezes tem dia que num piso tá rolando 12 harmonizações, você fala assim, gente, e agora? E assim, o sommelier sozinho, ele não consegue. É um time. Claro. Como o Luiz fala, o Evai, ele é um time. Ele não é um cara individual levantando tudo. É um time. Claro. O cara que lava a taça, a pessoa que seca, a pessoa que leva até a mesa, a pessoa que serve o vinho. Olha quantas pessoas passaram ali. Quantas pessoas estão olhando também se a taça tá limpa, se tá suja, o prato não tá assim, não tá assado. Então a gente fica sempre nessa busca de da hospitalidade, de cuidar. Porque no fim do dia, o cliente, num restaurante como o Evai, ele tem que se sentir como se ele fosse a única pessoa que está jantando ali, né? Com atenção. Sim. E o sommelier tem que tratar todo mundo que está jantando ali como se cada um fosse a única pessoa ali. E aí você veste infinitas personalidades durante uma semana inteira. Porque tem gente que tá super sorridente, tá super feliz e quer falar. E aí tem gente que é falando demais, você fica... eu tenho que ir embora. E tem gente que, tipo... olhou, você falou... Voltou. E aí você só segue. Porque as pessoas, ela não está... a comunicação dela não é... Ela não quer, ela não veio ali pra bater papo com você na sua maioria. E eu entendo muito disso. A pessoa que vai nevar, ela tá muito pro momento dela. Então a gente tem que cuidar do momento dela do começo ao fim pra que seja foda pra caralho. Entendi. O cara tem que falar, irmão, eu fui no Evai e os caras, só falta te carregar no colo. O serviço do vinho é muito bom. O vinho tá na temperatura certa. Então tem sempre essa preocupação. Mas assim, entendendo que são sempre 45, 50, 40 pessoas todos os dias. Então é uma corrida contra o tempo. É muito detalhe no Evai. E são esses detalhes que fazem o Evai. Ponto. É os detalhes. É a riqueza de detalhes que a gente se preocupa. Então, é uma caixinha de foto que seu Instagram tá, às vezes a gente faz uma caixinha de foto e a pessoa não tá esperando. Não, foi tudo bem, não sei o quê. Ela já foi muito tocada pelo serviço. Aí, a gente entrega uma caixinha do nada. Chega assim, do nada. Aí a pessoa começa a abrir e começa a chorar. Puta, fudeu. Aí você fala, caralho. Porra, você vibra porque a galera ficou muito feliz. Poderia não ficar também. Mas você vê inúmeras pessoas chorando com a comida, com esses mimos que acontecem, falando assim, cara, vocês são muito fodas, vocês estão assim, estão assado. E a gente entende e fala assim, pô, estamos no caminho certo. Mas olha quanta coisa deu errado no dia, entendeu? Vamos melhorar isso. Então, porque a gente não tá olhando só pro certo, a gente tá buscando o que a gente não fez certo. Total. Que foi o caso do prêmio lá do Michelin, que tava falando assim, putz, eu não tenho ganho.
O que eu deixei de fazer? Será que foi minha taça? Será que foi algo que eu não falei? Foi a forma de ter apresentado? Então você se pergunta de como você pode melhorar. Total. E aí eu até falei assim, o Edu tem um diploma, tem a galera fazendo o diploma da Wine Spirit, e eu falei, cara, eu quero fazer o diploma hoje para poder ser uma pessoa extremamente comunicativa dentro do mercado do vinho, com coerência, sabedoria. E eu falar assim, cara, vamos tomar isso daqui, que eu acho que é muito legal. Não existe um unicórnio que vai passar, você vai achar e vai ganhar. Não. É uma construção de um monte de coisa. Claro. É o dia a dia, é fazer todo dia, com perfeição. Com a busca da perfeição, que ela não existe, mas você fica naquela utopia de fazer, cara, eu quero fazer melhor, eu quero ser melhor. É a eterna busca, né? Sabe? Eu olho pro Edu hoje, e falo, cara, eu quero ser foda igual esse cara no forma de intelectual que ele traz hoje. No Gabriel Raeli, que ele começa a falar as coisas com uma empolgação, tem gente que escreve, eu quero isso. Eu quero hoje, assim, depois que a gente ganhou a segunda estrela, eu falei assim, cara, eu quero ser tão foda como essa galera que escreve de vinho, como fala de vinho, de poder fazer. Então isso, eu acho que fazendo, né? Pode ser que não aconteça de eu fazer o diploma e achar que não era isso. Eu vou procurar uma outra coisa de busca, como vamos ganhar a segunda estrela. Vamos trabalhar. Chega cedo, sai tarde, chega cedo, sai tarde, estuda, vai, dorme, volta e faz de novo. E pô, ontem não ficou bom, pô, eu quero fazer isso. Então, tudo isso é o que a gente busca dentro do EVAI, é a excelência. A gente sai lá, a Jaqueline, que é a nossa gerente lá, que hoje eu ajudo, né? Ajudo. Que ainda falta muito para chegar a auxiliar. Viu, Jaque? Também você, querida. De como que a gente pode melhorar. Total. É sempre isso. Então, isso me lembra um pouco... Tem uma entrevista com um cara do Eleven Madison, em Nova York, que eu acho que talvez eles foram o maior ícone mundial, honestamente, em termos de hospitalidade. Danny Meyer? Em termos de hospitalidade. Aquele livro dele é genial. Eu não li o livro dele, eu preciso ler o livro dele, mas eu assisti as entrevistas dele. E quando o assunto é hospitalidade, eu acho que ele pegou tudo que tinha de bom no mundo e falou assim, não, a gente vai chegar em outro lugar aqui com hospitalidade. Eu acho que o Eleven Madison de certa maneira, isso. E tem uma entrevista dele que ele fala um negócio que pra mim, me lembrou exatamente o que você acabou de falar agora. Que é assim... Existem poucos propósitos profissionais mais bonitos do que você ter a oportunidade de oferecer uma experiência inesquecível pro seu cliente. Né? Então, assim, a pessoa vai jantar no EVAI e ela sai de lá, você falou de sentar, chorar, abrir uma foto, ter uma experiência que ela não estava esperando, e ela vai se lembrar disso pro resto da vida. E como profissional, o que mais você pode pedir? É isso, sabe? E quando a gente faz a harmonização, voltando na harmonização, e aí isso um brother meu lá do Rio, que trabalhou no Laçai quando ele inaugurou, que era uma preocupação do, assim, cara, eu vou fazer a melhor cenoura que tiver. O Laçai é isso, Que é a piração de chefe, né, também. Eu vou fazer a um... melhor cenoura do mundo. Assim, não sei quantas pessoas vão prestar atenção nisso. Uhum. Que é esse, é o trabalho, tem gente que não tá prestando atenção. Mas você não tá preocupado se eles estão prestando atenção, mas você quer fazer pra ele, em algum momento isso vai dar certo. E é aquele momento que você fala assim, cara, assim, eu nunca comi uma cenoura desse jeito. Nunca tomei um vinho assim, sabe? Porque alguém se preocupou em fazer o melhor todo dia pra você. Pode ser que hoje você não tava num bom dia e esse é serviço. Você não entregou o que você queria ter entregado, mas a pessoa ficou muito feliz. Mas você quer fazer melhor. Você quer dar o melhor serviço. Você quer que o cara troque o guardanapo, que puxa a cadeira, que te oriente onde é o banheiro, que não sei o que te dê uma amenidade que você recorde mais tempo. Então tudo isso é serviço, isso é hospitalidade, isso é cuidar. Uhum. Então o livro do Danny é maravilhoso. Tem muitos insights. E é aquilo, o Danny ele viveu isso a vida inteira. Quando ele tinha 8, 9 anos, ele contando no livro isso, como ele começou a viajar, né, da família. E quando ele entra dentro do mercado de hospitalidade, então ele já tinha um know-how muito bom. Uhum. Sem saber que isso era, né, com certeza, a pessoa com 10 anos vai comer, vai fazer, vai provar, ela não tem essa noção.
Mas tá ali guardado com você. Não, com Naquele certeza. momento você puxa, fala, cara, a gente vai fazer isso. O Anthony Bourdain no Kitchen Confidential ele fala isso. Ele era levado para os Michelins pelos pais dele quando ele tinha 8, 9 anos, não queria comer, não gostava, depois ele começou a gostar e aí ele falou, cara, eu tive o paladar que eu tive e tenho a sensação que eu tenho porque quando eu tinha 10, 9, 11, 10, 12 anos, eu tava comendo nesses lugares. Então é um paladar que é treinado a vida inteira, né? A vida inteira. Então, é a mesma coisa aqui, com experiência no caso do o paladar, né, aquela frase mais icônica, o paladar não retrocede. Você tá acostumado a comer uma coisa, você vai querer comer mais vezes. E aí você fala assim, cara, eu preciso chegar ali. Quero trazer isso. Quero fazer dessa forma. Então são coisas que a hospitalidade, ela tipo, deixa você fazer. Total. É um mercado de luxo, vamos pensar assim. Não deixa de ser. Com certeza. A forma de hospitalidade. De você cuidar ao máximo daquela pessoa que... Você assim, pô, o Tomás gosta de tomar água com gás gelada ou água com gás natural. Putz, se eu tenho isso na minha cabeça, quando eu for estar com você, se de repente, pô, você for chegar, a única coisa que eu falo, pô, Tomás, já pedi aquela água que você gosta sem gás ou com gás natural, sei lá. Como assim? Você lembra disso? Sabe, você tava prestando atenção na pessoa que veio ali. Então isso é muito bom. Você conseguir lembrar das pessoas como ela... Qual foi a comemoração que ela recebeu? Qual foi a água que ela tomou? Qual foi a harmonização que ela fez? Então, são participativos na mesa? Não são? Isso faz o trabalho... Os Michelins todos fazem isso de trabalhar de uma maneira que seja melhor e mais eficiente. Se na primeira vez você tomou água com gás San Pellegrino, cara, o cara vai tomar San Pellegrino na próxima vez. Não é porque ele escolheu um dia... vou tomar San Pellegrino aqui hoje. Aguinha com gás. Não vai. Você já sabe que ele vai tomar. A única coisa que você precisa falar assim, Tomás, você aceita San Pellegrino mais de novo? Ou como da última vez? Assim, porra. Porque isso indica também para o cliente que vocês estavam prestando atenção. Ele não era só um serviço, né? Não vocês era só estavam prestando atenção, vocês tomaram tempo e atenção para prestar atenção no cliente, por exemplo. Se o cliente fuma ou não, é uma coisa que a gente estava falando. Aliás, eu queria que você comentasse isso. Vocês são um restaurante de experiência. Sim. Todos os tempos extremamente pensados, as harmonizações pensadas. Tem coisas que fogem um pouco do controle do serviço do restaurante, né? Seja seu, seja dos garçons da cozinha. Então, por exemplo, quando você pega... Bom, tem alguns temas, na verdade, dentro do serviço Michelin da experiência, que às vezes os clientes não estão tão a par, como por exemplo, a pessoa usa um perfume muito forte, ou então a pessoa é fumante, e aí precisa levantar da mesa para ir fumar ao longo de uma refeição de 2 horas, foi o que você falou do Evai. Como é que um restaurante como o Evai, com um nível de serviço tão alto, como é que você lida com esse tipo de coisa? Então, justamente esse é o ponto da gente não ser tão rígido com coisas. Você vai lá fora, o cara basicamente não sai para fumar. Eu acho que o cara chega lá, senta e nunca mais sai, fica até o fim. No máximo o cara vai no banheiro. Mas quando a gente já sabe que a pessoa sai para fumar ou tava fumando lá fora, a gente já vê que ele tá fumando lá fora ou e precisa ir no banheiro, então a gente tá muito atento para ficar de olho com a cozinha. Então a gente se comunica muito bem com a cozinha hoje em dia, né? Do olhar. Hoje em dia a gente treina muito o olhar de não ter que falar, ser o mais silencioso possível, mas de olha, tal prato segura, ou às vezes o cara vai sair para fumar, no próximo a gente pode, o prato já chegou. Vamos pro próximo? Você pode, no próximo eu peço pra segurar, pode ser? Aí ele fala, não, pode ser. Porque senão você tem que voltar e dispensar o prato, você não vai ficar com ele lá. Senão ele fica frio, né? Ou fica frio, ou perde o propósito do que era o prato. Com certeza. E aí a gente para, segura e você vai, depois a gente volta. E aí a cozinha tá olhando, né, quem tá no passe, pra poder falar, já sabe. Total. Então essas coisas têm funcionado cada vez melhor. Cada vez mais a equipe fica mais engajada. E trabalhar no Evai é isso. É dedicação pura, todos os dias. Cara, não tem uma pessoa, acho que lá, que você olha e fala assim, cara, o cara não queria estar aqui de jeito nenhum. Entendi. Todo mundo vai com muita vontade de trabalhar, de fazer. E você vê todo mundo engajado pelo propósito. Entendi. Então, de ser melhor, de fazer melhor. E nessa hospitalidade é isso, o cara levantou, a gente tem que fazer... Não, beleza, tá em casa, vamos lá, sabe? É como você chegar no boteco ali da esquina do Rainha e tá lá, então você senta lá e fala, Osquinho, não sei o quê, tipo, conhece as pessoas.
E ela já sabe como funciona um pouco. Entendi. Então, esse cuidado a gente tem de deixar a pessoa muito à vontade e não falar, não sair empurrando prato atrás de prato. Entendi. A gente tem um ritmo. Se a pessoa fala, pô, tá indo muito rápido, a gente dá uma seguradinha, aumenta um pouco do espaço pra você se sentir calmo, pra você aproveitar, Claro. você conversar, aproveitar aquela noite. A gente não quer que você saia em 1 hora dentro do Evai. Entendi. A gente quer que você aproveite o máximo que der. Total. Que é um momento, pô, de celebração, de festividade, de alegria. Mas e como é que você vê, por exemplo, existe um trabalho brutal do restaurante inteiro para vocês poderem oferecer o que vocês oferecem. Muito. E aí chega uma pessoa, um cliente qualquer, o cara tá mal vestido. Quando eu digo mal vestido, o que eu quero dizer é de chinelo, tá? Vamos botar um exemplo absurdo aqui. O cara tá de chinelo. Ou então a pessoa tá com um perfume assim muito forte. Isso são coisas que eu acho que uma coisa como um chinelo é quase um desrespeito ao estabelecimento, é como eu vejo, tá? E um perfume muito forte, eu acho que atrapalha a experiência dos outros pessoas que estão no restaurante. Existe o argumento de que você pode simplesmente falar não pode, e banir aquela pessoa. E existe o argumento que fala, não, a gente, na verdade, pensa o contrário. A gente pensa em fazer uma coisa que é mais acessível, que é menos rígida, que é menos séria, que foram palavras que você usou ao longo do podcast. Para que lado que o Evai tende? O Evai, ele é extremamente sério, mas ele não quer que a pessoa chegue lá, assim, a gente nunca teve a presença de um cliente chegar de Havaiana. É que vocês estão em São Paulo, no Rio, vocês teriam. Sim. Te garanto. Sim. Não, mas eu vou falar que nos Michelin acho que isso não acontece. As pessoas se portam um pouquinho diferente. Na época que eu tive no Ouro lá, nunca vi ninguém de Havaiana. Mas o perfume Eu gostaria que você tivesse certo, mas eu acho que você tá errado. Tô tentando defender a nossa casa, né? Mas não dá, cara. Não, mas assim, tudo que faz o Rio de Janeiro ser o que ele é, e eu sou obcecado pelo Rio de Janeiro. Pô, o Rio de Janeiro tatuado no meu braço. Eu amo o Rio de Janeiro, assim, de paixão. Eu sou o cara que mais defende o Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro, isso é uma frase do Malísia, que uma outra pessoa falou pro Malísia, mas que eu peguei isso pra mim. O Rio de Janeiro, tudo que a gente ama do Rio de Janeiro, só existe porque existem essas coisas que a gente detesta do Rio de Janeiro. Ele só é o que ele é por causa dessa dualidade. Exatamente. É exatamente isso. É isso. É exatamente isso. Então, mas o Evai é super flexível. O negócio do cheiro, a pessoa vem com perfume e tudo mais, a gente não vai falar, não, você não vai jantar aqui. Não, entendi. Isso, cara, eu acho que o Luiz nunca vai fazer isso. Entendi. Ele entende a dificuldade, a gente entende a dificuldade que talvez seja essa do perfume, vou usar do perfume. E a gente se adapta. Cara, a gente tá aqui pra isso, pra cuidar dele, vamos cuidar desse cliente aqui. E ele vai sair daqui dizendo que é do caralho, tá aqui. Ponto. A preocupação é essa. Não é dizer pro cara assim, você não vai chegar, você tá errado, você tá vestido assim. O ambiente, aí é uma outra coisa. A gente é moldado pelo ambiente que a gente tá inserido. Então, se você chega num lugar de Havaiana e tá todo mundo muito bem vestido, que é o que acontece dentro do Evai, em qualquer outro Michelin, putz, você vai olhar pro seu pé e falar assim, você vai morrer de vergonha. Entendi. É perigoso o cara olhar pra ele e falar assim, cara, eu vou no hotel e volto rapidinho. Entendi. Pode começar o menu aí, vai ser mim, mas eu acho que a gente não deixaria de atender essa pessoa. Entendi. De maneira nenhuma, eu acho que eu acho que seria contra a filosofia do que é estar no Evai. Entendi. De ser acolhido. Entendi. E aí você não tá acolhendo, cara. Você tá falando assim, você não... Se o cara te perguntar assim, pô, tudo bem eu ficar de chinelo? Tudo bem, não tem problema nenhum. A gente quer que você tenha a melhor experiência do mundo aqui. Entendi. Ponto. Entendi. Então a gente tem que dar aí, cara, isso é hospitalidade. Entendi. Diferente do cara ser arrogante, prepotente, preconceituoso. Aí é outra coisa. Que na verdade era o próximo ponto que eu queria entrar. E depois a gente tem que falar do vinho, que tá aqui. Tá. Que, aliás, você quer tentar eu tô super curioso pra saber o que é. Não, peraí. Peraí. Eu posso tentar adivinhar a uva, né? Pode. Na verdade é só isso que eu posso tentar fazer, mas... Não tem muita coisa. Mas vamos voltar e a gente termina com Tá vinho. bom. Mas... Então... Tem esse lado que a gente acabou de falar, eu entendi a filosofia do Evai. E quando você tem o contrário, que
Imagino que não aconteça tanto assim no Evaí, mas é óbvio que já aconteceu. Tenho certeza que vocês têm histórias assim. O que fazer quando você tem um cliente arrogante, prepotente, na verdade que é até desrespeitoso com o staff? Como é que você lida com uma situação como essa? Fecha a conta, bota na mesa e pode ir embora. Isso acontece? Acontece. Tá. Se você não... Tudo bem você vir de Havaiana. Agora pode chegar pro cara e xingar o cara, ou ser distratante, fazer algum gesto que não tem nada a ver. Fecha a conta. Se o Luiz falar assim, não vai pagar porra nenhuma, pode mandar embora. Entendi. Sabe por quê? Porque aí ele já perdeu todo o respeito. Entendi. Aí a única coisa que você tem que fazer com ele é entrega a conta, não vamos servir mais nada, você pode ir embora. Entendi. Eu faria exatamente a mesma coisa, tá? Eu tô perguntando isso porque... Pode ser que aconteça o mundo contrário, mas eu não acho que isso vai acontecer, não vai. A gente vai literalmente entregar a conta, você vai embora. Não, entendi. Desculpa, não é isso. Porque a gente tá falando sobre dinheiro. Não, total. Não é sobre dinheiro, não, total. É sobre... A integridade das pessoas que trabalham no estabelecimento precisam ser preservadas, sempre. E eu acho que o estabelecimento, o dono do estabelecimento, ele precisa deixar claro para as pessoas que trabalham lá que ele toma conta delas também. Sim. De uma maneira meio reversa, Sim. né? A pessoa tem que sentir orgulho de trabalhar ali, e para isso ela tem que sentir também que ela tá num lugar seguro. Claro. Se o cliente começa a falar muito alto, a gente chega e fala, senhor, você tá atrapalhando um pouco da experiência dos outros clientes. Entendi. Porque não é... Aí também você tá infringindo o espaço dos outros. Claro. E aí a gente fala, e é sempre com muita educação. Se a pessoa que estiver cuidando não sei como entrar, aí chega o gerente, chega a pessoa responsável que tá na sala. Entendi. Então hoje é a Jaqueline, depois sou eu que faço isso quando ela não tá. Então a gente tenta, realmente, aqui ele tá aberto pra você entrar e pagar e fazer as coisas. Mas você não tá aqui pra entrar e bagunçar e dizer como é que... Você não tá na sua casa. Claro. Então, mesma coisa, se alguém chega na sua casa e começa a bagunçar, por mais que seja super seu amigo, você vai chegar e vai dar um toque no cara e falar assim, não vai rolar, irmão. Se eu ficar assim, pode ir embora. Total. Que a gente tá muito preocupado com você. E com os demais também. Claro. Então você não pode tá aqui vivendo num negócio, não é... Você não tá sozinho, né? Você não tá em casa, né? Então tem um pouco disso. Entendi. Então, e aí hoje pra mim trabalhar no Evaí é foda. É muito bom. E quando você pensa... E aí a gente termina falando do vinho. Quando você pensa no amanhã do Marcelo, mais do que do Evaí, mas imagino que estejam, né, juntos. Quando você pensa no amanhã do Marcelo, o que você gostaria que acontecesse no futuro próximo, na sua vida profissional como sommelier de um estabelecimento tão importante como o Evaí? Cara, ser um comunicador dentro do mundo do vinho, que eu acho que é uma coisa que você faz, e outras pessoas, de trazer muita seriedade, conhecimento real, você não tá inventando, e que as pessoas te olhem e falam, cara, esse cara realmente é foda no que ele faz. Então a minha busca hoje é ser melhor do que eu sou hoje nesse sentido. Legal. E lógico, tem outras conquistas de ter uma loja de vinho, de ser uma coisa... Porque hoje em dia não tem mais loja de vinho, né? Hoje em dia é tudo wine bar. É uma coisa que a gente falou muito no podcast com os importadores, né? Foi o Raul que falou isso. O Raul falou isso, então, exatamente. E até falei com o Raul, cara, hoje em dia não tem mais caviste. Tem wine bar. Tem wine bar e tem importadora. É isso. Entendeu? Mas eu acho que o wine bar ele vai começar a fazer a função do cavista, nesse sentido, porque o cara vai lá, tem o preço na garrafa, não é tão mais caro, e se você quiser levar, às vezes fica mais barato. Então isso eu acho que é uma coisa que tem mudado bastante. Entendi. Pô, que legal. Então, bom, primeiro... Quer tentar adivinhar um vinho? Eu tô curioso, que você tá pensando. Não é muito comum. Esse vinho é chileno. Isso. Você já. Eu falei e você concordou. Ótimo. Eu vou te fazer uma pergunta e eu vou responder. Tá. É uma uva ou são mais uvas? Tem duas. São duas uvas, tá. Mas. A primeira uva desse vinho é País. Com narizinho bom, hein? Eu visitei o Chile em fevereiro com um cara que eu amo, que é o Alessio, que é produtor do Hacienda San Juan, que pra mim faz o melhor Pinot Noir do Chile. Alessio. E visitei vinhedos de plantas de 300 anos de País, que é uma loucura.
Tem mais uma uva. Uma uva. Agora, pensando que é Chile, pensando que é país, pensando nesse blend, você tem uma outra uva que está mais ou menos na mesma linha. Eu sinto muito essa coisa de fruta vermelha, meio bala, meio... cereja, uma coisa quase como cassis, e uma nota um pouco terrosa, mas uma coisa meio bala ácida mesmo, que me leva, em geral, para coisas como garnacha, mas eu não sei... É isso. É país de garnacha? Uhum. Puta que maneiro. Puta que pariu. Que maneiro. Mas é que você começou a escrever, eu falei assim, puta, ele tá falando a porra da granache toda. É que o pessoal de casa não tá escrito, né? Não tá escrito, não tá escrito. Tem país aí, mas ela assim... Eu não conheço o vinho, eu nunca vi o vinho. Não, é um vinho de 3.500, algumas garrafas só. Ele é fermentado em Raulin, envelhecido em concreto. Acho que é isso. Cara, 14% de álcool. Não parece. Também não vejo. Tá bem elegante. Também não vejo. Mas ele explode a uva país. Ó, e falou aqui de vinho natural, mas trouxe um vinho natural, hein? Só pra... Vegano. Pra você ver. Mas o que eu te falei, não provei o vinho, não sei o que tá acontecendo aí dentro. A gente vai provar junto. Mas não tem nenhum defeito o vinho? Não. Nenhum. Tá, a acidez tá bem no lugar. Você sente... Quando a gente falou assim do álcool, tem um álcool, mas é muito... longe que fica dissipado. Às vezes até coisa de calor mesmo, é tipo uma fruta quase sobremadura de um clima quente que a gente consegue ver. Sim. Mas assim, nenhum defeito, nada como VA, nenhum brete. Nada malce, tipo assim, o vinho tá perfeito. Eu acho que o Gabriel, você que acho que ele me deu esse vinho porque ele sabia que se tivesse brete, eu falaria. Entendi. E eu falaria muito na cara, como eu já falei pra eles e falo pra algumas pessoas. Sim, eu não vou elogiar o seu vinho, só porque você é meu brother, irmão. Se o vinho for uma merda, é uma merda e acabou. Você continua sendo meu amigo. E eu tô sendo honesto com você. Porque tem gente que fala assim, que cheirinho gostoso, não sei o quê. E começa, tipo, pompar pra você pra caralho. E aí não fala, isso é a realidade. Ah, não é bom, velho. Não esquece. Isso não é legal. Ponto, acabou. Mas é um vinho com muita fruta. Muita fruta. Desequilibradíssima. Total. E uma intensidade muito legal. E eu gosto que ele tem 2 momentos. Ele tem o primeiro ataque, né, aqui em papila, e ele volta com acidez de ponta de língua e come em retrogosto, que é muito interessante. Que é onde se sente muito mais a granacha. Porque o primeiro contato é de país. Total. Total país. Olha... É porque país, as pessoas... É difícil acertar país, porque pouca gente bebe país. Mas se você já visitou o Chile e provou muito país... Você provavelmente fala, isso aqui é muito país. Assim, não pode ser outra coisa. Não tem. É muito país. Tem cheiro e cara de país. Tipo, é uma coisa que eu teria numa harmonização. Quem vai descer pro Maule, acho que é Maule, do meio pra baixo lá do Chile. É todo mundo do meio pra cima que se consome de vinho chileno no Brasil. Total. Eu pousei no meio e fui só pra baixo com o Alessio. Então foi uma experiência então você vai pras coisas muito diferentes. Muito país. Então quando você bota... Esse daqui pra mim tem... O Miguel Torres tem um país também. Lá. Muito bacana, muito bem feito. Também nessa pegada. Assim, mínima intervenção. Esse aí é vegano e tudo. Que legal. Mas o Gabriel, acho que ele me escolheu um vinho que eu não falaria mal. Mentira. Falaria assim. Querido, muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Pelo vinho, prazer. Espero que eu tenha contribuído genuinamente do que eu sou, como essência. Você não veio um cara diferente do que você viu aqui hoje. Esse legal. Sou eu. Que é mais ou menos o que eu tava te falando. Eu não faço coisas para gerar conteúdo. Eu faço coisas e eu documento essas coisas em forma de conteúdo. Que é mais ou menos o que você acabou de falar, assim. Não existe o outro jovem do vinho. Sou eu. Então eu falo... sou mais educado. Quando eu cheguei do Rio, eu sofri um pouquinho. Porque a gente chega do Rio, né? Falando de uma forma muito mais explosiva e com muitas vírgulas, né? Com certeza. Com certeza. E com todo respeito, seguido de a coisa mais ofensiva do mundo. Exatamente. Todo respeito, irmão. Pô, é foda. Então isso foi muito legal. Gostei bastante de ter falado um pouquinho de como é trabalhar no Evai. Sinto muito orgulho de estar lá. Que bom. Sim. Dá pra ver. É visível. É visível. Foda. É visível. Que legal. Pessoal, muito obrigado. Esse foi o primeiro episódio da 2ª temporada do Podcast do Jovem, um patrocínio da Tanino Glass. Até a próxima.